Bora, Fiel. Separei pra vocês aqui um trechinho da CNN Sports, onde o pessoal comentou o indiciamento do Rodrigo Garro na Argentina após o acidente que ele se envolveu. E também mais informações sobre o caso aí nesse domingão, hein? Pode rolar mais desfecho no final da tarde. Corinthians que volta terça-feira, dia 7, onde o jogador se representa no CT Joaquim Grava para o início da pré-temporada aí 2025. E o Timão que já tem estreia marcada contra o Red Bull Bragantino dia 16 na quinta-feira, hein? Um jogo bem difícil. Muito provavelmente o Corinthians vai entrar com o time reserva para esse jogo. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro assunto do programa de hoje não poderia ser diferente. A notícia ainda está muito quente por tudo aquilo que aconteceu com o Garro, o meia do Corinthians, que teve um ano tão importante no Coringão, né? Teve um ano de participação tão intensa no time. E agora, no momento de férias, Corinthians, a gente comenta, né, que o time nunca tem, assim, um período longo de descanso em relação às notícias. Porque ele se envolveu nesse acidente lá em La Pampa. Um homem de 30 anos morreu no acidente. Isso aconteceu no cruzamento de duas avenidas. Esse homem, que inclusive morreu ali no momento do acidente, se condenado, a gente está vendo aqui o destaque, o Garro pode pegar uma pena de 2 a 5 anos. Ele já foi indiciado, ele foi ouvido e indiciado por homicídio culposo. Culposo é quando não tem intenção de matar. Encontraram no sangue dele, assim como fazem aqui no Brasil, né, aquele exame da quantidade de álcool no sangue, 0,54, menos que 1 grama. Veja só o momento aí, inclusive, do qual ele presta depoimento acompanhado do seu advogado na Justiça Argentina. O Corinthians diz que está dando todo o apoio, todo o suporte. Ele tem conversado, inclusive, com membros do elenco. O Romero é um deles, que tem falado bastante com o jogador. Eu quero começar aqui perguntando para o Michel, porque me ocorreu isso aqui antes do programa, Michel. A condição psicológica de depois de se envolver num acidente como esse, do Garro estar preparado para poder, já logo, nos próximos dias, começar a atuar pelo Corinthians no Campeonato Paulista, isso afeta muito, na sua opinião? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que primeiro eu queria desejar um feliz 2025 a todos, né? Acho que eu que cheguei o ano passado, mas espero que esse ano de 2025 a gente esteja todo mundo junto aqui, um ano cheio de alegria, cheio de muita coisa que a gente possa falar. Deveríamos evitar um pouco esse tipo de notícia. Eu acho que falando do Garro, do que ele fez no Corinthians no ano passado, foi um dos jogadores mais decisivos para essa virada que teve, né, do Corinthians sair da zona de rebaixamento e ainda chegar para uma pré-Libertadores. Mas aí a gente sabe, eu até escutei algo de um amigo ontem que eu até concordo. Cara, chega esse período do ano, ele falou um negócio que eu concordei. Acho que é melhor a gente se privar quando, vou lá pra praia, vou pro sítio, vou pra tal lugar, você vai lá, faz a compra, fica quietinho ali. Por quê? Porque é aquela movimentação, o povo festejando, bebendo muito. Então, assim, eu concordei com o que ele falou. É um período que a gente vê muito esse tipo de tragédia. Cara, é algo que pode atrapalhar, sim, vai atrapalhar, com certeza, porque teve uma vítima, né, nessa ocasião, nessa situação. E isso é algo que afeta, e é como a gente viu, né? É um homicídio culposo, ele não teve a intenção, mas teve, como eu falei, teve a vítima, teve um ser humano ali que acabou falecendo, então é algo que vai prejudicar muito, né? Vai prejudicar muito. Eu não conheço a pessoa, né? O Garro como pessoa, me parece ser um cara super tranquilo, do bem, e lógico, tava ali no momento de férias, de festa, isso todo mundo faz, né, que é aproveitar a família, beber um pouquinho a mais, curtir e tudo mais. Mas eu não sei muito detalhado, né, da situação, mas eu sou a favor, se fez, tem que pagar. Então é algo grave, né, você acabou tirando a vida de uma pessoa, então agora resolver, acho que vão resolver isso lá na Argentina, mas eu tenho certeza que isso vai atrapalhar um pouco
a temporada dele, não sei nem como que vai ser, não sei o que vai acontecer, qual que é a sentença o que vai ser dado a ele, mas vai atrapalhar um pouquinho sim, com certeza. Bem, Morelli, você tem experiência aí, mais de 2 décadas já, né, na cobertura do jornalismo esportivo. Com certeza não é a primeira vez que você vê um jogador envolvido num acidente que, inclusive, tem a vítima fatal, né? A gente não precisa citar aqui casos, porque foram muitos que aconteceram. Nessa sua experiência, você também, imagino que viu casos de jogadores que conseguiram se recuperar ao longo do ano e, ao mesmo tempo que respondiam ao processo, continuavam jogando e jogando, inclusive, em alta performance, jogando bem, porque, afinal de contas, é um trabalho também do jogador, independentemente daquilo que tenha acontecido, no caso desse acidente ou não. Quando você vê uma situação como essa, você avalia que isso pode atrapalhar o planejamento do Corinthians dentro de campo? Um time que passou por um período de tamanha dificuldade na primeira metade do ano de 2024 e entendia que era um momento de reconstrução agora em 25? Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Michel. Boa tarde a todos. Ainda cabe um 2025, primeiro domingo do ano do programa. Eu penso que sim, porque teve uma vítima fatal. Sim. Então, assim, isso tem um peso. A gente não pode também banalizar um acidente cuja pessoa envolvida, uma delas, morreu. Então, isso atrapalha. Claro que fica na cabeça. É claro que ele traz tudo isso para a apresentação no Corinthians. Ele vai ter que fazer, talvez, um vai e vem para a Argentina para responder ao processo. Tudo isso pode atrapalhar todo o planejamento do Corinthians para 2025. Para essa semana, inclusive, né? Semana que vai abrir de reapresentação. Então, é claro que sim, traz todo um incômodo para o Corinthians, que acabou o ano esportivamente legal. Com Garro, inclusive, sendo o principal jogador do time. Ele e Yuri Alberto ali segurando o time do Corinthians. Vai ter que responder, vai ter que ter uma investigação. Me pareceu ali pelas imagens que a gente viu, ele muito tranquilo, fazendo o seu depoimento do lado do advogado. Me pareceu assim, bastante tranquilo. A gente vê pela imagem do carro batido que não foi de frente, né? Ele não atropelou. Então, foi de lado. Então, assim, alguém não parou, né? Ou ele ou o motociclista, né? Agora, quando tem vítima, tudo fica mais complicado. E é claro, assim, puxa, participei de um acidente que uma pessoa morreu. Isso fica na sua cabeça, né? Vai ter que trabalhar isso com ele, vai ter que ter ajuda se for o caso. Ele me parece ser uma pessoa tímida, introspectiva, né? A gente não vê o Garro por aí nessa temporada toda, a gente não viu o Garro em festa, em badalação ou eventos. Me parece uma pessoa muito na dele. E talvez a justiça argentina entenda como uma fatalidade, como o Michel falou, de fim de ano. Né? Todo mundo mais com pressa, todo mundo correndo, todo mundo bebendo um pouco mais. Então, mas tem que investigar e tem que esclarecer tudo, né? Exato, até porque a gente tem que entender também, né? Dentro desses processos que acontecem em outros times, eu sempre fico com o pé atrás, porque às vezes a gente quer dar uma opinião, às vezes baseada na legislação local, e entende que tem diferenças. Claro. Com a legislação criminal de outro país. Se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, uma pena como essa, de 2 a 5 anos, é regime aberto ou semiaberto. Ele não ficaria, por exemplo, preso no regime fechado, numa penitenciária, no qual você larga tudo aquilo que você faz, fica um tempo preso, fica uma temporada na cadeia. Isso não aconteceria com ele, mas eu estou dizendo isso baseado naquilo que a gente sabe aqui da realidade de Brasil. Depende daquilo que também se leva em consideração lá na Argentina. Mas o indiciamento, ele sempre é muito pesado, porque ainda bem que você trouxe essa questão aqui à baila, né? Ele vai ter que, eventualmente, ao longo desse processo, desfalcar o time, mesmo não querendo, porque vai ter que participar de audiências no decorrer desse processo, dar a sua versão e explicar o que aconteceu. A imprensa local, por exemplo, na Argentina, diz que este homem de 30 anos que morreu estava sem capacete, estava com as luzes apagadas da moto. O próprio promotor do caso falou o seguinte: não, calma aí, a gente precisa pegar as imagens do local, das câmeras de segurança, para entender a dinâmica desse acidente, como aconteceu. A gente vê que o carro estava numa via principal e tem uma secundária. Quem estava na secundária era o motociclista, quem estava na principal era o Garro nesse momento. Michel,
Quando isso acontece, você avalia que o primeiro caminho a ser tomado pelo Ramon Dias, técnico do Corinthians, é já pensar na reestruturação do time, contando com o reserva no lugar do Garro, ou preparando o reserva para esses momentos de desfalque que provavelmente irão acontecer? Cara, eu acho que o treinador, o processo dele durante todo o ano, ele tem que ser sempre pensando em substitutos. Independente, a gente está falando agora de uma fatalidade, mas acho que o treinador, o processo, quando ele cria um grupo, um coletivo, ele já cria pensando, ele tem o titular, mas ele sabe que ele tem que ter um substituto para um jogador ter tomado um cartão vermelho, 3 cartões, uma lesão e algo assim, né? Nem falando sobre uma fatalidade como essa. Então você sempre tem que ter um substituto e prepará-lo para uma eventual momento de estar substituindo o jogador tal naquele momento titular. Hoje com isso, eu acho que é algo que todo treinador ele tem que já pensar, né? Pensar num substituto de tal jogador que não vai estar disponível. E acho que agora, com essa situação, ele já pensava e pensa assim. Só que, lógico, que nem você falou, e eu falei, eu acho que se fez tem que pagar, mas a frase ela é quando você tem que primeiro ver como que foi a situação, resolver a situação, como que aconteceu, né? Você mesmo falou que o motociclista ele não estava com capacete, com as luzes apagadas, saber de quem que foi o erro, né? Eu não sei se já foi passado isso, se o erro foi do condutor do carro ou do motociclista. Então, isso para resolver e ver quem foi o errado nessa situação, porque a gente tem uma vítima. E aí, quando eu falo em pagar da forma que foi sentenciado lá na Argentina. E lógico, cara, prejudica muito, porque é uma situação meio, psicologicamente falando, difícil de você lidar, né? Lógico, você tem o seu trabalho, vamos lá, pode ser que durante um certo período isso vai ser prorrogado e vai ser discutido e tudo mais, mas durante esse período você tem seu trabalho, mas você pensa em resolver essa situação, que ela se acabe, né? E nesse período é difícil de você lidar com tudo isso, né? Então, espero que se resolva da melhor maneira possível, né? Lógico que tem uma vítima, tem uma família por trás disso que está sofrendo, né, com a perda do seu ente querido. Então, é difícil, é complicado, cara, é complicado de verdade. Agora, falando em Corinthians, como eu falei, em treinador, ele sempre tem que pensar no substituto no momento que o jogador titular que está jogando não vai poder contar com esse atleta. Então, ele tem que ter uma carta na manga, né? Exato. Essas informações, por exemplo, da estrutura da moto, do capacete, é o que a mídia local está dizendo, né? Grandes veículos como o Clarim falaram sobre essa possibilidade, né? O promotor do caso falou, calma, espera, nós vamos pegar as imagens para entender o que aconteceu. O Garro, inclusive, estava na companhia de um amigo jogador também de futebol, com certeza foi ouvido. Não tem uma data ainda para que esse julgamento aconteça. É claro que a gente vai acompanhar de perto, mas eu queria aproveitar a experiência aqui do Morelli no seguinte, você que já ao longo desses muitos anos acompanhou esses outros casos também, na sua opinião, a partir de que parte a função do clube ela se mistura com a vida pessoal do jogador, né? Porque nesse momento o jurídico do Corinthians foi acionado para dar um suporte, o clube teve que se manifestar, emitiu uma nota, né, dizendo que se compadece obviamente com a morte, que está dando apoio ao jogador sobre tudo isso que aconteceu. Qual que é o momento que tem essa diferença e também essa semelhança entre a coisa do que é do clube, do que é do jogador? E eu pergunto isso lembrando o momento instável pelo qual passa o Corinthians nos últimos meses, no que diz respeito à sua administração e também aqueles contratos de publicidade que a gente viu acontecendo ao longo do ano de 2024. Jairo, o jogador é um patrimônio do clube, é o que ele tem de mais valioso, talvez depois da sua torcida. E quando acontece casos dessa natureza, o clube ele é o primeiro a acionar todo o seu departamento jurídico, administrativo, de RH,
para tentar ajudar o seu atleta. Eu acho que isso é uma prática que a gente já viu há muito tempo no futebol em quase todos os clubes. Que é o que a gente está falando aqui. O clube também vai procurar entender o que aconteceu, vai procurar saber de quem foi a culpa, a responsabilidade, vai passar, talvez, informações para o seu grupo para que não aconteça com outros jogadores. Né? E tudo isso faz o clube refletir. Agora, o Garro é um jogador do Corinthians, é um jogador renomado e que teve uma temporada sensacional. Mesmo se não tivesse, eu acho que o Corinthians faria a mesma coisa. Isso acontece para esses casos de acidente, isso acontece quando o jogador se machuca e fica um ano fora. O clube dá toda a assistência porque precisa dar, porque é do contrato, é do clube e está falando de um representante do Corinthians. Só tem talvez uma condição que o clube geralmente rompe o seu contrato, que é para crimes ou ações hediondas, né? A gente viu com o Daniel Alves, contrato que ele estava no México. O clube imediatamente rompeu o contrato. Porque a gente está falando de uma coisa muito mais grave, um tipo de crime mais grave, né? E que a sociedade não tolera mais, né? Nesse caso, precisa investigar para saber de quem foi a culpa. O Garro parou para socorrer, foi à delegacia, levou o seu advogado, não sumiu, né? Não sumiu, atendeu, né? Não saiu em disparada. Então tudo isso faz crer que o jogador está consciente do que aconteceu. Voltando um pouco para a pergunta que você fez para o Michel, é claro que atrapalha dentro de campo, é claro que atrapalha no vestiário, porque ele traz esse problema para o Corinthians. Então, assim, o Ramon Dias vai ter que esperar o Garro chegar, vai conversar com ele. O Romero, a gente sabe que já está conversando com o Garro. Essas coisas são discutidas no ambiente dos atletas. É um problema que não tinha e que passou a existir. É claro que mexe com o grupo, que mexe com o elenco, que mexe com o Garro. Para mim, a maior preocupação agora, esportivamente, é saber como é que ele chega na reapresentação ao Corinthians. Chega tranquilo, chega pressionado, chega intimidado. Tem que entender isso, como é que ele chega. E aí, continuar a vida, ressaltando essas idas e vindas que ele vai ter que fazer para a Argentina para responder ao processo. É até interessante e a gente vai ficar com os olhos bem atentos, porque está marcado para hoje a audiência do qual o Garro será ouvido sobre o caso novamente. E por que eu estou destacando essa audiência? Porque é justamente hoje, se nada mudar, de acordo com a previsão que se tem da Justiça Local, que o juiz determina se o Garro pode ou não voltar para o Brasil. Audiência que acontece hoje. Isso pode, inclusive, acontecer a qualquer minuto. Você pode, talvez, aqui já descobrir o resultado dessa audiência ao longo do nosso programa, ao longo aqui do Domingo. A gente vai ficar de olho na imprensa local e naquilo que for divulgado também e acompanha, claro, a manifestação da defesa do Garro e do Corinthians. Essa decisão é muito importante, porque você vai ter o dia de hoje com essa decisão. Ele teria, tá certo que é um voo curto, né? A gente está falando de Buenos Aires e São Paulo, coisa de 3 horas de voo. Mesmo assim, praticamente um dia para retornar, porque a apresentação do Corinthians está marcada para o dia 7, na terça-feira. Dia 16 já começa o campeonato para o Corinthians, né? Viaja até o Nabi Abdjedid para enfrentar o Red Bull Bragantino. E é um jogo difícil, é um jogo importante, não é contra qualquer time, né? Vencer o Campeonato Paulista para o Corinthians é fundamental, é o que não acontece há muitos anos, a gente estava até falando desde aqui nos bastidores. 2019. Tem 5 anos que o Corinthians não ganha nada. Precisa. Lembrando da campanha no ano passado também, uma campanha péssima, caiu logo no início do campeonato. Precisa e deve se reestruturar bem. E a gente está falando de um jogador cuja função é determinante. Você avalia, Michel, que o Corinthians, sem o Garro, pode ter o mesmo nível de desempenho? Ele que era avaliado ali como um dos melhores jogadores, um grande garçom, inclusive, para funções tão importantes à frente como o do Yuri? Tecnicamente perde muito. Perde muito tecnicamente. E perde em desempenho. Isso eu garanto para parte dos pilares desse coletivo que conseguiu fazer um final de temporada muito bom. Então eu acho que com a perda do Garro, com certeza o Corinthians perde um elemento muito, muito forte para manter
o que fez no final de temporada. Com certeza. Você avalia isso também, Morelli? A função dele é fundamental hoje no clube? Correto, concordo com o Michel. E digo mais, o Corinthians perde pela ausência do Garro, se acontecer, e perde também porque o Garro mobilizava demais o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, quando jogava isolado ali na frente, ele tinha dificuldades. Ele corria demais, mas não conseguia fazer muita coisa. Com o Garro, quando o Garro se aproximou dele, o menino voou. E o Garro passou a ser o principal jogador do time. O Garro, ele vitaliza o meio-campo para frente do Corinthians. Sem ele, o Corinthians perde demais. E a grande dúvida que o torcedor corintiano tem é aquela da Fórmula 1 quando o carro para, né? O carro para, troca o pneu, põe ali, a gasolina não põe mais, né? Troca o pneu e a gente nunca sabe como é que o carro vai voltar para a pista. É a mesma coisa do Corinthians. O Corinthians acabou voando a temporada. Parou. Como é que esse Corinthians vem para o Paulistão? Vai continuar essa sequência de 9 vitórias seguidas, encantar o torcedor, ou vai ter dificuldades? É a grande pergunta pro torcedor corintiano, né? Não, mas e além disso, além de abastecer e tal, foi um jogador que fez muitos gols decisivos no ano passado. Exatamente. Então isso conta muito. Os números do Garro foram muito bons no ano passado. E agora, para finalizar o vídeo, alvo do Corinthians não formará dupla com André Ramalho. O zagueiro jogará no Olympique de Marseille da França. O timão que monitorou a situação do zagueiro aí, porém, ele preferiu jogar no time francês. O Corinthians é que demonstrou interesse no zagueiro Luiz Felipe Lothhad, que jogou na Lazio. Ele que tá rescindindo seu clube da Arábia. E ele acabou definindo o seu futuro nesse final de semana. A informação é que o timão vinha monitorando a situação do zagueiro de 27 anos. O nome meio que seria ideal dentro do Parque São Jorge, dentro do Coringão, que é um zagueiro muito técnico e canhoto, cabendo perfeitamente no time de Ramon Dias, que precisa urgentemente de um zagueiro com essas características. E era o desejo de Ramon também contar com esse zagueiro para formar dupla aí com o André Ramalho. Porém, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista em bastidores do mercado da bola, o brasileiro chegou a um acordo com o Olympique de Marseille da França, que seguirá sua carreira atuando no futebol francês e após deixar a Arábia Saudita. Então já agora já é uma pessoa ao menos aí pra zaga, um jogador que tem muita qualidade e parece que o nome mais forte ainda continua sendo o Davi Luiz, em brincadeira, o zagueiro de 38 anos, lento, e não joga há muito tempo, um bom futebol, né? Lembrando que além de André Ramalho, o Corinthians tem aí na zaga Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres e o jovem João Pedro Choca, que volta de empréstimo junto ao Ceará. Então comenta aqui, Fiel, se você acha que o Coringão precisa contratar um zagueiro urgentemente ali pra formar dupla com o André Ramalho. A gente sabe, o Félix Torres aí chegou por 30 milhões, só que por enquanto não correspondeu dentro de campo. Será que é só questão de adaptação do zagueiro equatoriano? Aí tem o Kaká, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Kaká, né? Um jogo ele joga muito bem, no outro ele é expulso, faz gol contra. O Gustavo Henrique até chegou a ganhar posição nesse final de campeonato brasileiro, porém é um zagueiro um pouco lento, tem muita noção de marcação, ajuda bastante, porém às vezes dependendo do jogo é bom a gente ter um zagueiro rápido e confiante ali pra dar segurança à defesa. Então comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!